Olá, bem-vindos ao Descronificador, aliviando a dor pelo conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do livro Existe Vida Além da Dor, da médica Amélie Falcone, onde a gente vai falar de uma epidemia invisível. E eu sou a Thaís Goulart, sou dentista especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. E hoje, em especial, a partir de hoje, melhor dizendo, eu vou estar aqui com o meu marido, com o Marcelo. Tu quer te apresentar, Marcelo? Sim. Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo, educador físico, especialista em reabilitação e doenças musculoesqueléticas e marido da Thaís. E marido da Thais, a parte mais importante de É. todas, né? Nós estudamos sobre dor, a gente trabalha com pacientes com dores complexas, com dores crônicas, e a gente estava esses dias conversando, porque eu comecei a gravar os vídeos e por correria do dia a dia acabei parando. E aí a gente estava conversando sobre a gente retornar isso e fazer isso como um podcast, como uma forma de um bate-papo, onde a gente vai falar para quem quiser, para quem chegar aqui, sejam pessoas, né, que cheguem nesse canal, né, que cheguem nesse diálogo, pacientes que têm, pessoas que têm dor, né, dor há mais de 3 meses, pessoas que estão lidando com a dor nesse momento, né? Profissionais também, porque a gente acredita muito que o conhecimento sobre a dor, a forma como a gente se comunica, é parte do tratamento dos nossos pacientes. Então, a gente resolveu unir isso e a partir de agora, né, a princípio, eu acredito que em praticamente todos os vídeos o Marcelo vai estar aqui junto comigo. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, amor. Então, o que que nós temos para hoje? Porque daí, olha só como funciona, né? Cada um aqui tem os seus potenciais, como todo casal, a gente tem coisas que nós somos completamente diferentes. E o Marcelo, ele é a pessoa que gosta de colocar as coisas em tópicos. Eu gosto de dar uma viajada, de dar uma conversada, e ele organiza tudo, ele é todo tudo metódico. Então o Marcelo fez os tópicos para a gente poder conversar hoje a respeito do capítulo. O que que nós temos hoje, Marcelo? Bom, primeiro ela nos traz, né, que é uma epidemia invisível a dor crônica, né, que chega a atingir 39% da população. E é interessante porque a gente fala isso dentro da questão de 39% da população que é diagnosticada como dor crônica, né? Sim. Porque muitas pessoas têm dor crônica e não se consideram como pacientes de dor crônica, né? Isso é interessante, né, Thaís? Porque muitas pessoas não sabem o que é a dor crônica, né? Então elas não sabem que tem. E o mais interessante é que como o conceito de dor e toda essa questão ela mudou muito recentemente, nem sempre os próprios profissionais estão capacitados a fazer com que o paciente entenda e entre na estatística de dor crônica. Porque muitas pessoas vão pensar aqui, quem está escutando, quem aqui conhece alguém que tem dor há mais de 3 meses? Dor, sei lá, há 15 anos convive com a dor, sei lá, 15 dias no mês. Ah, mas é uma dorzinha basalzinha, mas não deveria estar ali, né? Ah, mas é a minha coluna. O que que tu tem a dizer sobre isso? Não, é que assim, né, Thaís, eu vejo muito que a pessoa acha que quem tem dor crônica é aquela pessoa que sente dor todos os dias. E a gente sabe que não, que isso é uma das características, né? Então, como a pessoa não sente dor todos os dias, mas sente dor recorrente, ela acha que ela não tem a dor crônica. E sim, a coluna é a campeã dos índices de dor, né? Então a coluna tá ali no topo Dor lombar, né? do É lombar, mais considerada a dor especificamente, mais né? comum de É. todas, né? As disfunções temporomandibulares também são dores muito comuns, assim. E são dores que muitas vezes são incapacitantes, né? Quando a gente vai pensar numa dor facial, ela tem um poder de incapacitação muito grande, né? Sim, eu vejo muito assim da questão da incapacidade, porque também a pessoa às vezes acredita que ela tem um dano. Então ela acaba se autolimitando, ou pior ainda, muitas vezes um profissional que ainda não está atualizado com o novo conceito de dor acaba também passando ideias limitantes para essa pessoa. E isso é o mais agravante. Isso é um ponto importante, né? Porque, claro, a gente não vai fazer com que o paciente, com que a pessoa execute, faça coisas que ela não pode, porque ela se lesionaria. Mas muitas e muitas vezes o movimento seria o que a pessoa precisaria. O encorajamento seria mais importante do que a limitação do movimento em si, né? Sim, porque fica meio contraditório, né, Thaís? Porque parte do tratamento da dor é o exercício, né? E como é que um profissional vai dizer assim, não, não faça o exercício?
né? Fica uma coisa contraditória, né? Se é o tratamento, mas a pessoa me limita. Por isso que hoje a gente tem estratégias, então, que a gente chama de dessensibilização. Que a pessoa, claro, digamos que a pessoa tem uma dor lombar porque ela fez uma vez um movimento e sentiu dor, e a partir disso essa dor se cronificou. Então é natural, né, que a pessoa tenha medo de executar aquele movimento. Mas a gente tem que entender que a dor, ela assim, o conceito de dor abriu bastante, né? Então, naquele mesmo período que ela sentiu a dor na coluna, muito provavelmente ela estava passando por um estresse já, né? A dor por ela ser uma experiência, a gente pode comparar ela com qualquer outra experiência na vida que pode ser revivida por N motivos, né? Eu passei por uma experiência traumática quando eu escuto aquela música. Não que tu vai escutar a música e vai sentir dor, não é sobre isso. Mas é a gente pensar que o contexto O registro psicológico, daquilo, né? social também influencia no caráter doloroso, né? E quanto mais tempo tu experimentou essa dor, mais fácil de tu acessar ela e reviver essa experiência. Então, não necessariamente aquilo ali tá envolvido com uma lesão. E muitas vezes tu nem encontra a lesão. A gente vê pacientes procurando por lesão. Eu já fiz todos Sim, os sim, exames, sim. não aparece nada nos exames, né? E foi exatamente por isso que o conceito veio mudando, né? Pra tu ver como é tão complexo isso, Thaís. Porque, assim, às vezes a gente pega, por exemplo, que a coluna, né, que é a campeã, assim, da pessoa apresentar dor. Tem coluna que, no exame, ela é uma coluna que não apresenta muitos danos, assim, que a gente diz degenerativos e tal, mas a pessoa tem uma dor intensa. Em outros casos, já vi pessoas com bastante degenerações, que é um processo natural, conforme a idade, e é que a pessoa não sente dor, ou sente uma dor muito leve. Isso, a gente vê isso também, por Hum. exemplo, vamos pensar numa dor orofacial, né? O paciente às vezes tem uma raiz residual, já passou por todo um processo destrutivo de polpa dentária e ele nunca sentiu dor. E às vezes a pessoa tá com uma cárie um pouco mais profunda e ela tá com muita dor, né? E claro que isso tem a ver com a resposta fisiológica do paciente ali, o processo inflamatório que acontece, mas quem dá essa resposta? Né? A mesma coisa, às vezes, um paciente com uma degeneração gigantesca na articulação e nunca apresentou dor nem limitação de abertura de movimento, mastiga, come carne, come churrasco aqui no sul. E tem outras pessoas que às vezes não tem não tem nada, mas às vezes por uma sobrecarga elas estão com dor a mastigar, com bastante dor e daí envolve às vezes outras estruturas também, então é um processo muito individualizado, né? E assim, isso não tem a ver com a pessoa, às vezes tem a ver com o momento. Né? Tem pessoas que às vezes em um determinado momento começam a sentir dor e aquilo já estava ali fazia muito tempo, né? Eu comecei a sentir dor agora. Aí tu vai ver, não, mas isso aqui não é de hoje. Isso aqui já é uma coisa de muito tempo. Então, Processo assim. já estruturado ali. Exato. Mas olha, por isso que eu gosto de tópico, olha só que interessante, que a gente já acabou entrando no terceiro tópico, ó, É mesmo. que é somente o indivíduo sabe o quanto dói. Então é importante, a gente sabe que o dano não condiz com a dor, né? Mas a gente sabe que dói, então isso tem que ser respeitado. Não significa que a pessoa tá mentindo. Eu acho que esse é um ponto, assim, muitas vezes o paciente ele chega já desiludido, tipo, ninguém acredita em mim. E aí uma das coisas que eu gosto muito de reforçar é, eu sei que a tua dor é real. Só no momento em que a gente diz isso, porque eu acredito na dor dele, e eu acredito na dor. O que eu preciso fazer ali é entender quem é essa pessoa a partir dali, para saber que a dor dela é real, mas que eu tenho um espectro maior de coisas a serem investigadas do que só a minha área de atuação. Sim. E outro ponto, talvez eu não vá tratar essa pessoa sozinha. Né? Então eu acho que é isso, é acreditar toda dor é real. Não é porque em mim não doeria isso que no outro não dói. E interessante, né, Thaís, que até, assim, gostaria que tu explicasse um pouquinho mais, que também há um limite, né, entre eu aceito a tua dor, eu aceito o que tu traz, mas também não deixar aquela pessoa numa posição de vítima daquilo. Não. Como é que é esse limite, até porque, assim, né, eu compreendo, eu acredito na tua dor, eu acho que esse é o ponto principal, eu acredito na tua dor, porque eu sei como esse mecanismo complexo do sistema nervoso funciona, então eu acredito na tua dor, eu sei que ela é real, eu sei o quanto tu estás frustrado por vir de tratamentos frustrados, por vir, às vezes, porque passou em diversos e diversos profissionais e não obteve resultados, mas ao mesmo tempo tu colhe as informações que tu precisa colher, escuta esse paciente,
mas direciona, e uma coisa que tem que ficar clara é que num processo de dor crônica, por exemplo, o paciente é parte ativa. Nós somos facilitadores. Então, se o paciente ele chega esperando que eu vou dar uma coisa milagrosa e que ele vai sair dali com os problemas dele solucionados, é muito complicado, porque a gente precisa fazer todo um papel de... Aí entra a questão do descronificador, do aliviando a dor pelo conhecimento. Porque o paciente ele precisa entender que ele é parte ativa no processo e que existem coisas da rotina, da forma dele de pensar, da forma dele de conduzir o processo, da forma dele de se relacionar com a dor, inclusive, que pode estar fazendo isso e que só ele consegue. Só ele consegue fazer a mudança, né? O paciente, por exemplo, que tem dor e ele precisa entrar com o uso do antidepressivo. Nem sempre isso é fácil de início, tu tem que dosar, tu tem que lidar com efeitos colaterais. Mas aí o paciente tem dor há 25 anos. O efeito, tu vai levar ele 6 meses para ajustar. Ok, ele vai ter que lidar, ele vai ter que manejar, talvez ele vai ter que fazer terapia. Passou por esses efeitos colaterais. Se ele não mudar o estilo de vida, a maior parte dos antidepressivos hoje, ele faz recaptação de neurotransmissor. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai lidar, se ele não produz, se ele não muda a forma dele de estilo de vida. Ah, mas eu tenho dor, então eu não posso me movimentar. Não, é se movimentando que tu vai ajudar na dor. Mas eu não posso ir pra casa com o paciente pra fazer o movimento por ele. Aí tu vai, né? Sim, daí eu vou. Se ele não vai até a academia vai até ele. É que daí a gente entrou no estilo de vida, né, Thaís? Que fica aquela coisa contraditória, né? Então, tipo, se eu acreditar que é só o dano que tá me causando a dor, então eu não vou me movimentar porque vai piorar meu dano. Mas a gente sabe que a dor é complexa e abrange muitas coisas, né? Então, como paciente, às vezes, já fiz de tudo. E muitas vezes ele fez de tudo técnicas, né? Vai o fulano naquilo, não que essas técnicas sejam ruins ou boas, mas tô dando um exemplo assim que eu vejo muito. Já fiz de tudo, mas às vezes não fez o básico, que é dormir bem, comer bem, se exercitar, regular o estresse, né, que são a base de tudo. O resto vem ajudando, mas se a base não tá feita, como é que a gente vai levantar o prédio? Exato. Né, Thaís? E Thaís, tu que é mais dessa área, assim, o que tu me diz assim com relação a pessoa sente dor e aí fica usando medicamento excessivamente e pior ainda, se automedicando? Isso pode atrasar o processo? Como é que funciona isso? Sabe que eu gosto muito de uma metáfora. Na verdade, não é uma metáfora. Uma vez eu estava conversando com uma paciente e a gente estava falando, uma paciente com fibromialgia. E aí é muito interessante, porque muitas vezes nem o paciente sabe o que ele tem. Né? Ela não sabia, ela sabia que ela tinha fibromialgia, mas se eu pedisse para ela me explicar o que era fibromialgia, ela não sabia me explicar. Então eu lembro que eu perguntei para ela assim: se a gente fosse pensar numa escada, onde lá no final da escada tu pudesse voltar a fazer coisas que tu fazia antes, pudesse viver uma vida que tu acha que seria uma qualidade de vida, que teria qualidade de vida, o que tu gostaria? Ela disse: eu gostaria de viajar com os meus filhos, que ela não conseguia por causa da fibromialgia. E ela sofria constantemente há 15 anos. E aí eu disse: tá. Então assim, a gente não tem perna suficiente para subir até o último degrau. A gente precisa subir no degrau por degrau. Ela não tomava, um dos pontos importantes é que ela não conseguia se adaptar à medicação de uso central, que a gente chama, né? A fibromialgia, ela precisa ser tratada muitas vezes com antidepressivos, né? Ela fazia muito uso de anti-inflamatório e analgésicos sozinha, sem prescrição. Ela não estava com acompanhamento médico. Ela veio até mim por uma questão odontológica, que naquele momento eu não tinha como atuar sem ela estar medicada. Mas medicada corretamente, porque medicamento ela tomava de monte todos os dias. Então ela tomava analgésicos pra caramba todos os dias. E a gente sabe hoje, por exemplo, que o abuso de analgésico simples pode gerar dor de cabeça. Então, ela cefaleia por abuso de medicação. Então, ela já tinha, dentro da questão orgânica dela, uma propensão à dor devido à fibromialgia, que a gente sabe, né, que é uma questão dolorosa importante. E, ao mesmo tempo, ela tomava analgésicos e anti-inflamatórios em excesso. Que isso tem N fatores, assim, a questão estomacal, muita coisa pode ser alterada, porque não são medicações que foram feitas de uso contínuo. Elas são medicações pontuais para dor aguda, para processo inflamatório agudo. Não significa que quando esse paciente tiver um processo inflamatório agudo ou precisar de um analgésico, ele não vai tomar, mas não um uso crônico.
E aí tu vai ter muito mais malefícios do que benefícios. Aí eu lembro que, tirando todo o resto que a gente conversou, porque a gente fez um plano de ação pra gente poder atuar depois na questão odontológica, que aí eu disse pra ela que ela só ia retornar quando ela tivesse com essa etapa do plano de ação, né, que era uma etapa um, e uma delas era ir ao médico iniciar com o uso de medicação de uso central. E daí eu fiz um exemplo, assim, por exemplo, quando tua filha tinha uma dor de garganta, e aí tu levava ela no pediatra, e o pediatra dizia: olha, tu vai ter que tomar antibiótico, porque a garganta tá toda infeccionada, tá com placa bacteriana, e eu vou te dar o Tilenol pra tu tomar pra febre e pra dor até o antibiótico fazer efeito. Aí eu perguntei pra ela: quando tu chega em casa, tu vai dar pra ela só o Tilenol? O que ela me respondeu? Não. Por quê? Porque o antibiótico é quem trata a infecção bacteriana. Falei: pois é, né? O antidepressivo e as medicações de uso central são o antibiótico da fibromialgia. O anti-inflamatório que tu toma é o Tilenol. Então, tu tá há 15 anos só tomando Tilenol. Ou seja, só tratando o sintoma. E a gente, se tu quiser qualidade de vida, se tu quiser voltar pra vida, assim como uma criança com febre, ela não tem ânimo pra nada. Se tu quiser voltar pra vida, tu vai ter que passar por esse degrau da adaptação medicamentosa. Dela, ai, doutora, mas é muito horrível, eu me sinto assim assada. Eu falei: tá, mas há quanto tempo tu tá incapacitada de viajar com os teus filhos? Há 15 anos. Eu falei: tu não consegue 6 meses? Né? Então eu acho que esse abuso de medicações, claro, eu tô falando de um caso específico, a fibromialgia não é uma coisa fácil, a fibromialgia ela envolve fadiga, ela envolve outras questões, ela é uma síndrome, né? Síndrome fibromialgica envolve questão intestinal muitas vezes, outras questões que não é fácil para o paciente, né? Aí entra a questão do apoio psicológico, muitas vezes conversas com a própria família do paciente para um entendimento do que é, né? Porque não é fácil, mas o abuso de medicação hoje é algo. E muitas vezes a gente vai ter pacientes. Eu trato pacientes com dor de cabeça, onde o principal ponto é tirar o anti-inflamatório todos os dias. Tirar o Dorflex todos os dias. Ah, eu tomo Dorflex 5 vezes na semana. Bom, primeiro lugar, tu tá com cefaleia. Primeiro ponto é tirar o Dorflex, substituir. Até pra gente entender se isso não é uma questão do próprio Dorflex. Então, a automedicação hoje, ela é um problema. As pessoas vão na farmácia. Ah, a vizinha tomou. Então, se tu fez bem pra vizinha, então eu vou tomar também. E aí, fez bem hoje, eu vou tomar amanhã, vou tomar depois de amanhã. E assim vai. Algo semelhante eu encontro também no exercício, Thaís, assim, o pessoal acredita muito nas coisas que o fulano, cicrano, recomenda, né? Já aconteceu de casos, assim, a gente sabe que, dependendo do tipo de dor, assim, uma dor muito estruturada, é de médio a longo prazo, né? Também pra gente ver os efeitos, assim. E aí a pessoa vem fazendo exercícios com acompanhamento, 3, 4, 5 meses, e aí deu a coincidência da vizinha dar um chá, né, dizendo que aquilo ali melhora, é, um chá de cúrcuma, alguma coisa assim, e a pessoa tem uma melhora. Mas assim, Mas aí entra o ponto também de que a dor, por ser uma experiência, por isso que assim, a mudança, o acreditar no que se está fazendo, porque com certeza uniu o útil ao agradável. Talvez ela entrou num processo tão grande de que ela agora realmente tá, que tava mesmo, sabe? E isso não é coisa da cabeça, isso é o nosso funcionamento cerebral, é como a gente funciona. O corpo precisa, porque muitas vezes tu tá fazendo exercício físico, mas ainda com pensamentos catastróficos e com pensamentos de que não vai funcionar. sim, Que é aquela história, que exercício tu gosta, quando o paciente tem dor, faça o que tu gosta, primeiro. é que daí que entra o tal da complexidade, né, da dor, né? Não é um único fator, mas sim É, a união de vários fatores que gera a experiência dor. até porque às vezes esse paciente precisa de um exercício físico, mas ele também precisa de uma medicação. Ah, Sim, por muito tempo? Não, por um tempo determinado, depois ele retira a medicação, mantém o exercício físico. Porque o exercício físico, ele não deve ser medicamento, ele é, mas ele deve ser estilo de vida, né? sim. A mesma coisa a questão da alimentação. E às vezes o paciente tá lá, sei lá, ele tem outras questões metabólicas e daí ele. Então, assim, é aí que entra o processo. A dor é real, o que o paciente está sentindo é real, independente de aparecer em exame ou não aparecer em exame, é uma experiência real, porém, também depende dele e muitas vezes, muitas vezes não, praticamente sempre, vai envolver muitos fatores. Sono, o paciente vai ter que se esforçar em melhorar sono.
E aí, mas o meu sono não melhorou de primeira. Cara, se a gente sai de férias e desregula o sono, tu leva quanto tempo pra alguém que tem facilidade pra dormir? Leva quanto tempo pra regular o sono de novo? Às vezes uma Sim, semana, 2 semanas. Então, quem dirá alguém que vem dormindo mal há muito tempo? Precisa ter força de vontade e sim. persistência. A gente sabe, né, Thaís, que pra mudar um hábito não é fácil, né? A gente Não. entende isso. Mas por isso que a Thaís deu o exemplo da escada, né? Que a gente vai É um degrau de cada um vez. degrau de cada vez. Então, assim, E muitas vezes, talvez aconteceu alguma coisa, tu desce um degrau. Não dá pra desanimar, porque às vezes tu já subiu uhum, 5. sim, sim. Né? Ai, desci um. Ok, vamos subir esse um de volta e agora a gente sobe mais rápido. Mas eu acho que isso também é muito da gente como profissional, né, Marcelo? Da gente se colocar também como facilitadores desse processo e não Sim, dificultadores, sim, né? Porque às vezes a gente exatamente. se coloca como dificultador também. Até pela questão, né, Thaís? A gente pensa assim, dessa complexidade, não quer dizer que eu vou, então, eliminar completamente a minha dor. Porque a gente sabe que é uma dor, às vezes, muito estruturada, de muito tempo e tal. Mas o fato de eu lidar melhor com ela, de eu voltar a fazer algumas atividades que eu não fazia, isso já é sucesso no tratamento, né? Ou diminuir um pouco a intensidade daquela dor, que é uma dor 9 passar para uma dor 6, É, né? exato. Pelo grau de complexidade, né? Não é uma Exato, coisa exato. É. simples, né? E Thaís, mas então, pra gente finalizar, o que, que tu gostaria de deixar, assim, uma dica que tu podia deixar pro pessoal, Nossa, mas assim? tu tá que tá. Eu não tinha noção que tu ia pedir uma dica. Uma dica é. Não, se tu tá num processo de automedicação muito grande, procure um atendimento especializado. Hoje a gente sabe que tem profissionais de diferentes áreas que trabalham com a questão da dor, né? Que tem o entendimento da dor. Não desista. A gente não tem que viver com dor, não é normal viver com dor. Existem algumas dores que muitas vezes tu não consegue eliminar elas, mas fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então eu acho que isso. E siga nos assistindo aqui, encaminhe esse vídeo para quem tu gostaria de encaminhar, que tu acha que precisa ver mais sobre isso. E se tu é um profissional da saúde, né, acredite na dor do seu paciente, Eu, porque ela é real. E eu vou te dizer, eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse vídeo, ele é um vídeo que ele era um vídeo teste. A gente tá sentado no sofá nesse momento. Eu tô de pijama. O Marcelo não tá nada arrumado, a gente tá em casa. E era um vídeo tipo pra gente testar. Só que eu acho que ficou tão legal esse nosso bate-papo que eu não vou botar imagem, obviamente, vou botar um fundo. E aí vou deixar para as pessoas nos escutarem e vou deixar esse vídeo e ele vai. E aí quando a gente for fazer o vídeo 2 vai ficar um mistério de quem é o Marcelo. Vamos buscar o Marcelo nas minhas redes sociais. Ele tá por aí, se alguém chegou aqui pelo Instagram, porque esse vídeo tá no canal, no link ali da bio. Então busca o Marcelo. No Instagram, porque vai ficar o mistério de quem é o Marcelo. E se já tiver outros vídeos, daí tu já vai poder, né? Mas eu vou deixar esse vídeo porque eu acho que ficou muito legal esse nosso bate-papo. E já deu pra ver que vai dar certo, eu acho, né? sim, mas eu vou puxar a brasa pro meu assado também. Eu posso dar uma dicasinha de exercício? Claro, com certeza. Então, gente, pra pessoa que não começou ainda a fazer, faça qualquer exercício que você tolere. Não importa o tempo. Se for 2 minutos, 1 minuto, bota o tênis e sai pra fazer uma pequena caminhada de 2, 3 minutos, o que der pra fazer. É importante a gente começar a quebrar o hábito da inércia, para assim, como a Thaís falou da escada, aos pouquinhos e subindo degrau a degrau. Então essa E é a eu minha acho dica. que é uma coisa interessante que eu vou falar aqui. Quando tu sair pra dar essa caminhada, não fica pensando no aspecto negativo. Observa as árvores, olha a beleza do lugar, olha as casas, o colorido das, sei lá. Coloca o teu olhar, transforma isso numa experiência agradável e positiva. Porque o nosso cérebro, as nossas memórias, elas têm a ver com o significado que a gente dá para as coisas. E se o exercício físico se torna, ele cria um significado negativo, vai ser mais difícil de tu levantar e botar o tênis no próximo dia. Então faça isso de forma intencional. Eu acho que quando a gente está falando de dor crônica, a intencionalidade para tudo na vida, a intencionalidade das coisas, ela é fundamental. Então eu acho que é isso. Esse vídeo vai pro ar, Marcelo, sem imagem. Mas ele vai pro ar, tá? Nosso primeiro vídeo. Obrigada por estar aqui. E até o próximo Tá vídeo, certo. pessoal. Até o próximo.